Glória a Deus, queridos. Amém? Pode sentar. Estão animados mesmo, hein? Tomaram um banho de piscina, alguns foram em casa, trocaram de roupa e voltaram. Nem acreditei. Falei, vou pregar para as cadeiras hoje. Tem um montão aí que estava lá no batismo, passou o dia todo tomando banho de piscina e está aqui. Isso é igreja, sabe, querido? Igreja ama a palavra de Deus. A palavra de Deus acima de qualquer coisa. Amém? Pastor, eu estava cansado. Não tem nada a ver com cansaço, não. Tem a ver com prioridade. Tem a ver com prioridade. Quando nós temos essa prioridade, tudo é diferente. Foi um dia assim maravilhoso, sabe, querido? Um dia, batismo, eu acho o batismo sensacional. Eu amo esse dia de batismo, porque é sensacional, eu acho fantástico, sabe? Parece que aquela passagem que o Espírito Santo desce sobre Jesus, parece que acontece aquilo. Toda vez que há um batismo, parece que o céu se abre e desce alguma coisa para tomar a nossa vida. Amém? Não, por acaso hoje nós começaremos uma campanha, a nossa campanha, durante 7 semanas nós estaremos aí ministrando Encontro com o Espírito Santo. Tem aí, tem arte? Durante 7 semanas nós estaremos falando isso. Convida alguém, sabe, querido? Porque as pessoas, elas têm muita dúvida, a própria igreja tem dúvida sobre isso, sobre quem é o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 19, não vou pregar nesse texto, a gente vai falar sobre ele mais um pouco à frente, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou numa igreja, lá na igreja de Corinto, e tinha lá uns discípulos que eram discípulos de Apolo. E o apóstolo Paulo perguntou a eles: receberam o Espírito Santo quando creram? E eles, a declaração deles que escandalizou o apóstolo Paulo é que eles disseram: nem ao menos sabemos que existe Espírito Santo, como receberemos? Na verdade, eles eram da igreja. E o apóstolo Paulo perguntou a eles: então qual batismo que vocês foram batizados? Não, nós fomos batizados no batismo de João, que fala de arrependimento. Mas tem algo além do arrependimento. Fala comigo, tem algo além do arrependimento. Porque o apóstolo Pedro, pregando em Atos, hoje eu estava falando isso lá no batismo, em Atos capítulo 2, ele deu uma declaração: arrependei-vos para que venha sobre vós a promessa do Pai, o Espírito Santo. Para que venha sobre vós o Espírito Santo. Porque isso já é a promessa desde o livro de Joel, sabe, querido? Desde o livro de Joel, que já é essa promessa, que Deus encheria a sua igreja com o Espírito Santo. Eu não posso de maneira nenhuma viver a parte disso, porque já é promessa. Se você for, a gente vai ler, hoje nós vamos ler esse texto, mas vamos ler à frente que lá no livro de Joel, Deus já tinha prometido que isso aconteceria. Tamanha importância de a igreja ser suprida com a essência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, querido. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, do céu, que veio enviado por Cristo para nos ajudar. É um Deus, é Deus, querido. É a manifestação de Deus na terra hoje, para você não ficar sozinho. E muitas vezes, e a proposta do diabo é que a igreja não saiba disso. Eu fui criado numa denominação que eu nunca vi falar sobre isso, nunca vi. E por eu não ver, eu cresci sem conhecer o Espírito Santo. E o dia que ele falou comigo, eu já era adulto, que eu passei a minha adolescência todinha sem conhecer o Espírito Santo. Ser da igreja e não conhecer o Espírito Santo, e não ter intimidade com o Espírito Santo. Hoje, a minha filha com 8 anos de idade, ela já tinha uma intimidade com o Espírito Santo tremenda. Com 8 anos, hoje ela não está com essa intimidade toda, mas ela já teve. Com 8 anos, eu fui conhecer o Espírito Santo com 30 e poucos anos de idade. Quando eu ouvi uma voz que ele falou para mim: vai ali que eu quero falar contigo. Que voz é essa? Preste atenção nisso aqui. Neto de crente, filho de crente. Filho de crente, neto de crente. Não conhecia o Espírito Santo. Criado na igreja, irmão.
mas eu não conhecia o Espírito Santo. Ninguém me apresentou o Espírito Santo. Por isso eu fiquei tanto tempo, e por isso a igreja, ela perde essa essência. Todo ano eu faço uma série aqui falando sobre ele, querido. Todo ano. Faço, ou no começo do ano, ou no meio, eu faço uma série só falando sobre ele. Agora a gente vai fazer essa campanha durante 7 semanas, encontro com o Espírito Santo, amém? Atos capítulo de número Lucas 24. Versículo 45. E saiu os discípulos tendo um relacionamento com Jesus, depois que ele ressuscitou, diz assim: então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos ao 3º dia, em que seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora de Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. E aconteceu que, quando os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para o Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Jesus tinha falado para eles ficar em Jerusalém. Fazer o quê? Uma outra versão fala ficar em Jerusalém, até que do alto venha o poder de Deus. Jesus tinha pedido para que eles ficassem, porque viria algo. Porque essa era a promessa de Deus. Mas não era promessa daquele momento. Era promessa do livro de Joel, capítulo 3, capítulo 2, que Jesus Deus já estava se manifestando e falando isso para eles, querido. Eles só precisavam. Porque, querido, você quer vencer? É só esperar acontecer na tua vida o que a Bíblia diz. É só você crer. É só crer no que a Bíblia diz, que as coisas de Deus acontecem na tua vida. Porque essa é a jornada, querido, que nós temos com Deus. Uma jornada de crença. E Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, até que... Porque Deus não queria que eles fossem sozinhos. Porque Deus sabia, sabe, querido, qual era a importância da presença, a pessoa dele ao lado dos discípulos. Você acha que hoje é diferente isso? Não. Deus sabe a importância que existe a presença dele na tua caminhada. Eu vou te falar, talvez você nem o conheça, mas se não fosse ele, você já tinha desanimado. Por que de vez em quando? Porque até hoje a gente ainda vai à igreja, vem à igreja por causa da inspiração dele. Porque ele sabe que se você se afastar totalmente, querido, já era. Porque a Bíblia fala do menino, do filho pródigo, que ele estava em casa, sendo ministrado pelo pai, cuidando da herança, participando da herança do pai, e do nada ele se afastou de casa. Porque ele tinha sido contaminado. Aí se afastou de casa. E o pai ficou, ele pediu a herança ao pai. A herança, o pai deu. E ele se afastou. E o texto diz que, passando um tempo depois, veio uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Mas sabe por que ele passou? Porque ele perdeu a herança. Porque ele já tinha gasto a herança.
Porque o inimigo, ele sabe que ele não pode te atacar rápido assim, por causa da herança. Então ele vai primeiro tentar tirar a herança, porque aquilo que nós temos pode até não ser valorizado por você, mas o inferno valoriza o que você tem, porque ele perdeu. E a única coisa que ele quer é que você perca também, que é um relacionamento íntimo com Deus que ele não tem mais. E eu e você podemos ter esse relacionamento íntimo, porque isso é tão sério que Jesus foi, quando ele ressuscitou, ele apareceu para pessoas. Ele não apareceu para anjos, ele apareceu para pessoas. Apareceu para Maria Madalena, uma ex-pecadora. Ele apareceu para os dois no caminho de Emaús. Ele apareceu para os discípulos lá na Galiléia. Ele apareceu lá na casa onde os discípulos estavam orando. Ele apareceu para pessoas. Fala para o teu irmão assim, ele apareceu para pessoas. Porque o relacionamento de Deus é com pessoas, querido. Amém ou não amém? O relacionamento de Deus não é com o céu, é com pessoas. Ah, pastor, mas tinha anjo lá, mas ele criou pessoas, querido, para ter relacionamento. Também é. O 2, versículo em diante, fala que o Espírito Santo veio. Você acha que eles estavam lá? Sim ou não? Estavam. Por que o Espírito Santo veio? Porque tinha alguém esperando. Posso ouvir um amém? Porque se tiver alguém com convicção aqui na terra, o céu se manifesta, querido. Amém ou não amém? O Espírito Santo veio e batizou um montão. Segundo lá a história tinha 500, 120 foram batizados na mesma hora. 120 começaram a falar em línguas, e os outros foram salvos também, porque até quem estava lá foi atingido, porque uns começaram a zombar, e Pedro pregou uma palavra lá que 3.000 se converteu na mesma hora, mas pela força do Espírito Santo, porque não é por força nem por violência, está escrito, é pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Porque eu e você, nós não ficaremos firmes muito tempo na igreja se nós não tivermos a ação do Espírito Santo no nosso ser, na liberdade, na ação. Eu fui criado numa igreja tradicional, mas eu era crente gangorra. Um dia eu estava lá em cima, outro dia eu estava lá embaixo. O mesmo prazer que eu tinha de ir na igreja, eu tinha de ir no mundo. Não havia distinção. Um dia eu falei, para mim estar na igreja e estar no mundo, eu vou ficar no mundo mesmo. Não fui mais para a igreja, apesar de ter sido criado na igreja. Atos capítulo 1, Atos 1. Verso 4. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Lucas comentando que Jesus falou isso com os discípulos. Porque João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês reconhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até serão minhas. Então o Espírito Santo vem para tornar você uma testemunha, não por simplesmente um frequentador de igreja, querido. Que hoje, se você é um frequentador de igreja, está na igreja ou não está, porque é isso aqui, a presença dele, a inspiração, a influência dele, que nos atrai a esse lugar, que nos leva a ler Bíblia, que nos leva a praticar a Bíblia, que nos leva a salvar uma alma, porque a paixão do céu é por gente, e a nossa paixão também vira por gente, por pessoas e não por coisas.
Porque Lucas está comentando que essa foi a declaração de Jesus para eles, que eles receberiam poder. Mas antes Jesus tinha falado para eles: fiquem em Jerusalém, porque enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Amém, amém? Porque quando tem alguém aqui com convicção, a promessa se cumpre. Porque alguém precisa crer. Por que tem pessoas batizadas com o Espírito Santo na igreja? Porque tem pessoas que estão crendo. Porque se não houver crença, o céu não se move. O mover do céu, o movimento do céu, porque tem gente que está fazendo movimento de corpo, faz movimento, aí vai para a igreja para rodar, aquele monte de gente rodando na igreja. Eu fico pensando como é que Deus fica olhando aquilo. A igreja se movendo, porque acha que é movimento de corpo, mas não é movimento de corpo, é movimento de coração, é crença, é mover do céu, é o céu se manifestando aqui na terra, entrando nos corações. Porque você olha aqui que o assunto principal é o encontro com o Espírito Santo. Ele estava interessado em saber se Deus ia restaurar a nação de Israel. E Jesus falou: vocês receberão o poder do Espírito Santo. O assunto principal não era a restauração de Israel. O assunto principal era a descida do Espírito Santo. Porque o assunto principal é a descida do Espírito Santo. O assunto principal é o poder do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua família. Esse é o assunto principal. O assunto do céu. Se você chamar Deus para bater um papo, o assunto principal é o poder de Deus na sua vida. Agora, é uma coisa que tem que ficar claro para a gente, querido. Jesus falou: esperem. Jesus falou o quê? Porque quem acredita, espera. Porque você pode até não ter sido alcançado ainda, mas vou te perguntar uma coisa: você continua na expectativa disso acontecer? Ou você já perdeu a expectativa? Porque relacionamento com Deus é expectativa. Porque você tem duas coisas: ou você se conforma, ou você continua buscando. Você é quem? Que se conforma ou continua buscando? Porque a Bíblia diz para você buscar, querido. Quando fala de dons espirituais, a Bíblia diz, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, fala: buscai os melhores dons. Buscai. Fazer o quê? Então, se não há essa manifestação na tua vida ainda, Deus mandou primeiro tu crer, segundo você crer e buscar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não sei, meu irmão. O que você faz para buscar Deus? Você tem uma forma de buscar Deus, eu tenho outra. E se eu for lá para Tinguá, sentar debaixo de uma árvore daquela lá, meu irmão, o céu para do meu lado. Porque eu trabalho com a contemplação. Eu escutar um passarinho cantando, eu falo: ó Deus, isso é Deus. Eu trabalho com a contemplação, com a meditação. Os meus olhos, eu vejo Deus em tudo. Agora, como que você busca Deus? Pastor, Ele vem. Desculpa, querido. Deus vem para quem está esperando. Você está me ouvindo ou não? Deus vem com tudo, mas alguém precisa estar esperando. Eu não posso ser pura e simplesmente uma pessoa da igreja. Eu tenho que ter um nível de convicção, expectativa da manifestação de Deus. Isso aqui não pode ser um culto simples para mim, que eu entro aqui e só canto se o ministro de louvor me animar. Porque nós não andamos por animação, amém, irmãos? Nós andamos por inspiração. Deus está querendo inspirar teu coração para a glória dele se manifestar a partir de você. Porque a igreja precisa de inspiração e não de animação. Você está me ouvindo ou não? Senão você está desanimado de novo. Então quem acredita espera, que a manifestação do Espírito está ligado à tua expectativa. A manifestação do Espírito Santo está ligado à tua expectativa. Pastor, que dia que eu vou ter um encontro com o Espírito Santo? Querido, qual é a tua expectativa? Eu já encontrei com Deus em um monte de lugar aí. Eu sempre conto uma situação que eu passei, mas vou contar de novo. Você vai rir não, né? Já estão rindo?
Fui para o monte, novo convertido, lá em Tinguá. Escuta essa, meu irmão. Doido para ir no monte de Tinguá. Aí naquela época, sabe o que falavam para mim? Rapaz, não vai para o monte não, que lá tem índio lá e tudo lá, que corre atrás de novo convertido. Tu já está firme na rocha? Já está consolidado ou tem alguma coisa na tua vida ainda? Eu estou firme na rocha, cara. Eu queria ir para o monte, e queria ir em Tinguá, que eu ia sempre lá no Horebe. Eu queria ir em Tinguá, eu tenho que ir em Tinguá, eu tenho que orar em Tinguá. Eu firmei com isso. Eu tinha que ir em Tinguá. Aí um sábado desse, eu não sabia que o pessoal ia para o monte na sexta, eu só estava sempre indo no sábado. Eu não encontrava ninguém, porque o pessoal ia na sexta. Aí um sábado desse, falei com a minha esposa, hoje eu subo o monte. Parei no centro, na praça de Tinguá, fiquei esperando. Aí veio um pessoal lá, parou o carro lá e foram andando. Vai para o monte? Vou. Posso ir com vocês? Pode. 1h45 depois, eles saíram do centro de Tinguá e foram lá para uma mata que tem lá à esquerda, andaram 1h45. Mas glória a Deus, foi bênção para mim. Quando chegou no outro sábado, marcou que eles iam fazer uma campanha de 7 semanas. Eu falei, pô, vou 7 semanas para o monte. Aí cheguei lá, eles não foram. Fiquei esperando, não foram. Falei, isso acontece? Vou subir sozinho. 1h45, andei 1 hora, andei 1 hora. Quando cheguei na porteira, era uma estrada e lá tinha uma porteira que entrava, aí entrava na mata, um caminho na mata para chegar lá na clareira. E pô, lá na clareira era pior ainda. E eu não levei lanterna, não levei nada, levei um papel, o papel molhou e nem o fósforo acendia o papel que estava molhado. Falei, pô, vou subir assim mesmo. Aí eu estou seguindo a Jesus, que todo bobo. Quando eu cheguei de frente à clareira, que eu vi aquela escuridão, eu falei, o quê? Vou voltar. Sou bobo nem nada. E uns bichos cantando doido, uns gritos. Eu vou voltar. Na hora que eu vou voltar, João, uma voz autona falou comigo, Hebreus 10:38. Aí eu peguei aquele papel meio molhado e acendi e fui ler Hebreus 10:38, que eu era novo ainda, não sabia de qual esse versículo. Adivinha o que estava escrito lá? Aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu falei, ai meu Deus, se eu voltar, Deus vai ficar chateado comigo. John, olhei e falei, Deus, eu não sabia se quem estava tremendo era o papel ou era a minha perna. Eu sei que eu falei, eu vou ter que ir, se eu voltar, Deus vai ficar chateado comigo. Peguei aquela palavra no literal, sabe, querido? Que era Deus mesmo falando comigo. Primeira vez que eu tive um encontro com o Espírito Santo. Subi, querido. Subi naquela escuridão, tremendo de medo, mas subi. E eu falei, e agora, para entrar lá na mata, quando chegava lá para entrar na clareira onde a gente orava, a escuridão era pior ainda, porque era mata fechada. Eu falei, e agora, Deus, para mim entrar lá? Irmãos, quando eu cheguei lá na clareira, tinha 2 missionários na porta, na entrada da clareira, me esperando para entrar junto comigo. 2 missionários que estavam acampados lá dentro, estavam sentados lá na entrada da clareira conversando. Aí quando eu cheguei, eu tinha conhecido eles lá, entrei, orei, desci, foi um dos maiores dias da minha vida. Sabe por quê, querido? Eu estou contando isso? Que o Espírito Santo nunca vai levar você para a furada. Porque a ação e a manifestação do Espírito Santo é para te botar sempre na boa. Porque Deus tem sempre, porque Ele sabe o que tem para você ali do outro lado. Amém, querido? Agora, Deus é atraído por consagração. Deus é atraído por consagração. Eu peguei um texto aqui, em 2 Crônicas, capítulo 1, que eu li. Abre comigo lá em 2 Crônicas. Capítulo 1.
No verso 1 do capítulo 1 de 2 Crônicas, diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. O Senhor Deus estava com ele e muito o engrandeceu. Verso 5: Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifício diante do Senhor sobre o altar de bronze, que estava na tenda do encontro, e ofereceu ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão, ele sacrificou a Deus. Querido, quer ver Deus se apresentar para você? Consagra a tua vida para Ele. Consagra. No livro de Josué, capítulo 3, Josué falou para o povo: santificai-vos hoje, que amanhã fará Deus maravilha no meio de vós. O Espírito de Deus veio se apresentar para Salomão por causa de consagração, por causa de entrega. A Bíblia diz que ele derramou holocausto, derramou sangue. Sangue é sacrifício. Sacrifício é suor, é sangue, é cobertura. Porque é isso que Deus espera. Porque a gente até quer ver Deus, mas não quer sacrificar para Deus. E o sacrifício muitas vezes, querido, é a carne. É sacrificar a tua carne. Porque Deus não quer uma pessoa perfeita, amém? Deus sabe que você não é perfeito, mas sabe que você sacrifica a tua carne por causa dele. Que Deus quer ver eu e você sacrificando a nossa carne por causa dele. Porque haverá a influência do diabo, da carne, e a influência de Deus. Por que eu estou sendo guiado? Porque quando eu sacrifico a minha carne por causa de Deus, eu estou sacrificando a influência do diabo na minha vida. Porque é isso que agrada a Deus. Porque eu consagrei a minha vida a Deus. Eu até quero fazer, mas eu não faço. Mas por que eu não faço? Porque eu amo a Deus. Porque eu não quero chatear a Deus. Amém ou não amém? É bem por aí, querido. Então essa consagração, ela faz parte. Aqui mais à frente fala um pouquinho que Salomão pegou todos os utensílios sagrados e consagrou e levou para o altar de Deus. Porque era o respeito que ele tinha. Ali falava de obra, de lei, de matéria. Aqui fala de coração. Porque está escrito no livro de Ezequiel: darei a vocês um novo coração. Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Porque é isso que Deus quer, uma aliança eterna, onde Ele tem liberdade para conduzir a nossa vida. Porque eu vou te fazer essa pergunta: qual voz que você tem sido influenciado? Pela do Espírito Santo ou pela sua? Porque se você olhar o nível de relacionamento, e tudo começou com eles por causa de obediência. Querido, de 1 a 10, qual é o teu nível de obediência a Deus? Porque ele falou: fiquem em Jerusalém. Eles ficaram. Então eles já abriram a porta para a manifestação de Deus quando ficaram em Jerusalém. Porque eu mostro que eu creio quando eu sigo o que Deus falou. Pastor, não sei que dia. Que dia? Não sei. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo de número 10 e 11, que o apóstolo Pedro, ele foi lá na casa de Cornélio. Na casa de quem? E o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos que estavam na casa dele. Mas sabe por quê? Que Cornélio estava orando e um anjo apareceu para ele e falou: fala, seu Cornélio. Ele, falou: ó, eu sou o enviado de Deus
as tuas esmolas e as tuas orações chegaram diante de Deus. Agora, manda um até a rua chamada direita, na casa de Simão, o curtidor, onde tem um homem chamado Pedro que está orando. E traz ele contigo. Irmãos, o texto diz que o anjo falou, Cornélio se levantou e mandou as pessoas ir lá na casa buscar Pedro. E quando os discípulos de Cornélio estavam chegando na casa de Simão, o Espírito Santo falou para Pedro: olha, está vindo uns homens aí que eu mandei, você vai com eles. E Pedro foi. Mas sabe qual é o princípio aqui, querido? Pedro foi. E quando chegou lá, a Bíblia diz que já estava lá Cornélio, a família dele e os amigos dele. E Pedro ainda estava falando quando desceu o Espírito Santo sobre todos eles. Sabe por quê, querido? Ali tinha uma chave. Sabe qual é a chave? Obediência. Qual é a chave? A obediência deles, porque eles não sabiam que hora, não sabiam o que Pedro ia falar, eles não sabiam quem era Pedro, mas eles obedeceram a Deus. Pensa a mensagem de Cornélio. Cornélio falando lá para o pessoal: pessoal, vamos lá em casa comigo. Fazer o que, seu Pedro? Seu Cornélio? Ah, vai um homem vai lá em casa. Quem é esse homem? É um homem chamado Pedro. Ele vai fazer o quê? Não sei. Mas a gente vai fazer o que lá? Vamos esperar ele chegar. A mensagem de Cornélio, Sandra. Aí, mas quem que ele vai falar? Não sei. Mas quem falou isso, senhor? Foi um anjo. Quem falou, seu Cornélio? Um anjo falou para mim. Quando Pedro chegou, a casa estava cheia. Sabe por quê, querido? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: porque tinha alguém pronto para receber. Deus visita casa que tem gente pronta para receber. É só ter alguém pronto para receber. É só ter alguém pronto para encontrar com ele, que ele vai visitar, meu irmão. Amém ou não amém? Estava lá a casa cheia, com os amigos, estava a família de Cornélio, os amigos de Cornélio e os parentes de Cornélio. E nem falava Pedro ainda, está lá no capítulo 10. Nem falava Pedro ainda quando caiu o Espírito Santo sobre todos eles. Sobre todos eles, não ficou ninguém de fora. Ovelha, Deus não quer deixar ninguém de fora, meu irmão. A propósito de Deus, não quer ninguém de fora. Eu agora, no encontro que passou, eu me aproximei de alguns assim, eu nem orava ainda, que eu já tinha falado para Deus: Deus, é isso aí, vamos embora. Eu me aproximava de alguns assim, já saía falando em línguas. Quando eu ia estender a mão ainda para orar, porque orando por eles, foram batizados com o Espírito Santo. Eu tenho essa crença. Se houver crença aí, eu tenho crença aqui para impor a mão sobre você, ser batizado com o Espírito Santo. E teve vários, querido, que eu fiz assim, quando eu impus a mão, já foram batizados. Sabe por quê? Porque havia expectativa, porque desejo aqui tem, porque a proposta de um pastor é ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora a ovelha também tem que ter esse desejo, tem que ter essa manifestação, tem que ter esse fogo ardendo, que eu não posso fazer desse culto um culto normal. Porque as pessoas ficam perguntando assim: pastor, como é que o senhor tem tanto vigor, tanta força, irmão? Não é normal para mim, não é eu não. Não sou eu não. Não pode ser normal. A vida do crente não pode ser normal. Eu não posso ser uma pessoa que vou à igreja e volto, aleluia, e lá fora continua a mesma coisa. Porque Deus não recebeu liberdade no meu coração. Você está me ouvindo ou não? Que a transformação, querido, Deus não se fragmenta. A transformação é em todo lugar. Eu tenho orado a Deus e agradecido, que eu tenho visto algumas pessoas, só Deus, obrigado. Verdadeiramente aquela pessoa teve um encontro contigo. Mas pastor, como é que o senhor sabe isso? Porque a fisionomia está transformada, a pessoa está vindo à igreja, está resolvendo os problemas de outra maneira. Agora eu estou cheio do Espírito Santo, não tenho mais problema. Onde está escrito isso, meu irmão? Tu vai resolver o problema de outra maneira, como Deus resolveria. Por isso que Deus quer que você seja uma pessoa abastecida pelo Espírito Santo. E agora, uma outra coisa aqui, querido, que na hora que eu tirava a mensagem, mexeu comigo, é que diz que Salomão
era dedicado. Ele era? O que ele era? Por isso, Deus, porque ele era dedicado. Tem uma versão que fala lá no verso 1, que ele se esforçava. Salomão, filho de Davi, se esforçou. Eu peguei essa versão aqui. Ele se esforçou. Porque jornada com Deus é isso aí mesmo, filho. Eu tenho que fazer alguma coisa. Amém ou não amém? Porque todo mundo aqui, um montão aqui, tinha todos os motivos para ir para casa agora e dormir. Vou dormir, estou cansado. Deus entende. Que a carne fala logo isso. Fica em casa, vai dormir. Mas o rato de igreja vem para a igreja. Isso aí, meu irmão, seja rato de igreja. Pode, o fulano vai falar, só vive na igreja. Isso, aleluia, meu irmão, só vivo na igreja. Quando eu me converti, eu só andava com a Bíblia debaixo do braço. Aí um montão ficava com raiva de mim e falava, tu só anda com essa Bíblia debaixo do braço. Aleluia, só anda com a Bíblia debaixo do braço. Não só debaixo do braço, mas também no coração. Irmão, eu quero ir para o céu. Ih, deu ruim. Irmão, quero ir para o céu. Fala, eu também. Vai ter que se esforçar, querido. Porque o céu tem que olhar para você e ter uma expectativa no teu coração. Você não pode ser uma pessoa que entra aqui como se aqui fosse lugar normal. Nem aqui, nem lá. Eu nunca fui de lá não, mas eu conheço o negócio lá como é que é. Lá tem um monte de exigência. Tem gente aí que já foi de lá e sabe disso. Agora, quando é para Deus, é de qualquer maneira? Não tem como. Ele fez o sacrifício por nós. Nós só valorizamos isso. O que nós temos que fazer é só valorizar isso, querido. Salomão teve a presença de Deus no reino dele. Fala amém. Ah, mas ele se esforçava, sabe? Porque a hora que ele parou de se esforçar, você já sabe o que aconteceu. Porque, querido, vou te falar, quem crê é ampliado. Porque sabe o que Deus falou para ele? O que você quer que eu lhe dê? Mas antes de Deus aparecer, do encontro com o Espírito Santo, ele sacrificou para Deus. Ele fez algo que atraía a presença de Deus. Essa que é a nossa proposta. Posso te fazer uma pergunta? Posso? O que você tem feito para atrair a presença de Deus? O que você tem feito? Eu posso te perguntar isso, sou teu pastor. O que você tem feito? Ou você é normal? Não, Deus, a hora que Ele quiser, Ele vai lá. Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Onde Zaqueu estava? Onde Zaqueu estava? A Bíblia diz que um centurião chamado Jairo veio, se prostrou aos pés de Jesus e adorou. Ele fez o quê? O que ele fez? Se prostrou e Jesus foi com ele. Mas por quê? Porque a filha dele estava doente? Não, porque ele se prostrou e adorou. Porque antes dele pedir, ele adorou. Porque eu não posso procurar Deus por causa da minha necessidade, eu tenho que procurar Deus por causa da minha crença. Anota isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é ouro. Eu procuro Deus por causa da minha crença, não por causa da minha necessidade. Jairo era principal da sinagoga, tinha tudo para ser um cara soberbo, orgulhoso, mas a filha dele estava morrendo. Só que antes de pedir Jesus, falar, vem, põe a mão sobre a minha filha, que ela está morrendo, o texto diz que ele se prostrou e adorou. Depois que ele falou, Senhor, vem, põe a mão sobre a minha filha para que ela sare. O texto diz, Jesus foi com ele. No meio do caminho falaram para ele, seu Jairo,
tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus falou para ele: Jairo, não tenha medo, somente creia. E ele foi lá e impôs a mão sobre a menina foi curada. Porque tinha alguém crendo ali, que se prostrou e adorou. Que primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. Não troca isso não, querido. Porque a fome, a sede, o desejo pela pessoa de Deus chamada Espírito Santo, você não conhece, pode não ter conhecido até hoje, mas aqui você vai ouvir falar dele. Que essa igreja é totalmente baseada nele. É ele que sustenta a nossa vida. Você está me ouvindo ou não? João 14, verso 16. Para a gente terminar. Quem crê é ampliado. João 14, verso 16. Amém ou não amém? Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita em vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ele disse que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não crê. Porque a carne, ela só anda pelo que ela vê. E quem anda pelo que crê, não é carnal, é espiritual. O mundo não pode receber. Por isso que no mundo não tem o Espírito Santo, não tem motivação para ir para o céu. Eles estão muito preocupados com o que eles estão vivendo, o momento que eles estão vivendo. Eles não estão preocupados com a eternidade, de agradar a Deus. Não, porque a carne só anda pelo que vê. Porque se você não se importa com isso, de ampliar o teu relacionamento com Deus, que eu te fiz uma pergunta agora há pouco: o que você tem feito para atrair a presença de Deus? A Bíblia fala de Gideão, querido, que estava malhando trigo no lagar. Um anjo apareceu e falou: fala homem valente. Deu 3 palavras para ele. Ele falou: faz o seguinte, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Espera um pouquinho ali que eu vou buscar a minha oferta. O anjo ficou esperando. Ele trouxe a oferta, colocou na pedra, que era representava o altar. O anjo tocou o cajado e recebeu a oferta dele. Ele fez algo para atrair a presença de Deus. Eu quero terminar essa noite perguntando isso para você. O que você tem feito para atrair a presença de Deus? Porque só faz quem se importa com isso. Porque nós não fomos chamados para caminhar sozinhos, e nós não vamos vencer sozinhos. Do Espírito Santo vem a motivação da nossa caminhada. Do Espírito Santo vem a inspiração. O mundo não recebe porque não crê. E a igreja? E a igreja? Eu enviarei, a palavra dele foi: eu enviarei. Ele não falha naquilo que ele fala. Você não está sozinho, fica de pé. Não estou sozinho. Teu dia hoje pode ter sido horrível, sabe, querido? Não sei como é que foi teu dia hoje. O meu foi uma benção. Teus dias podem ter sido horrível, mas no teu coração a paz, que diz assim: deixe-vos a minha paz. Não dou como o mundo dá, porque no mundo não tem paz. Porque essa fome, esse desejo, sabe?
de você vir em reuniões, vir às campanhas, participar da campanha. Você ama estar na igreja, você sabe que a igreja tem uma essência, tem alguma coisa para te dar. Deus tem algo para te dar, meu irmão. Oh, laxúrica. Fecha teus olhos e fala: Deus tem algo para me dar. Eu não sei o quanto, eu não sei o que é, eu não sei qual é a tua necessidade, mas quero declarar: Deus tem algo para te dar neste lugar. Oh, Espírito Santo. Anjos receberam ordem de Deus. E há anjos nesse lugar com a bandeja na mão. Eu vejo isso aqui. Chegaram anjos aqui com bandejas, irmão, que Deus mandou dar algo a você nessa noite. Oh, laxuri cantarabachai. Está escrito que os sinais seguem o que creem. Eu não sei qual é o nível da tua expectativa para essa noite. Qual a expectativa que você entrou aqui? Que de Deus vem a inspiração para você sair daqui totalmente tomado pelo Espírito Santo dele. Axuri canta lá, bachara, bandara. Levanta a tua voz bem alto. Levanta a tua mão bem alto. Mostra para Deus que tem alguém aqui que está esperando algo nessa noite, Espírito. Oh, che canta lá, bachuri, cantará, bachara, bandara. Oh, laxuri, canta lá, bachuri. Glória, glória, glória a Deus. Shuri cantará. Eu não sei se é cura que você está precisando. Eu sei que nessas 7 semanas, querido, você terá um encontro com o Espírito Santo neste lugar. E Ele virá aqui para trazer e suprir a tua necessidade. Se no primeiro dia eu estou tendo uma visão dessa, meu irmão. Glória, 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 glória a Deus.